O que eu vou te mostrar nesse vídeo são 6 otimizações simples que você pode fazer ainda hoje no seu gerenciador de anúncios que vão aumentar de forma exponencial o seu lucro ainda essa semana. O que eu vou te mostrar aqui é algo simples que qualquer pessoa, mesmo com pouca experiência, consegue implementar. Essas análises que eu vou mostrar para vocês foram responsáveis por nos fazer faturar em um único projeto mais de 4 milhões de reais só em 2023. Nos ajudaram a faturar ao longo dos últimos 12 meses mais de 12 milhões de reais e fizeram com que alguns dos projetos com os quais a gente trabalha tivessem ROAS 12 e 14 em lançamentos, investindo múltiplos 6 dígitos em tráfego pago. Então já coloca o celular em modo avião para você não ser interrompido e não perder absolutamente nada do que eu vou te mostrar ao longo dessa aula. Antes da gente partir de fato para as otimizações, uma das coisas que a gente precisa entender é o que significa cada uma dessas colunas, cada uma dessas métricas que a gente tem aqui dentro do Facebook. Eu vou personalizar aqui as colunas, até para vocês verem que isso é possível, e eu vou colocar as principais, passar rapidamente sobre cada uma delas, depois eu vou explicar como que você otimiza cada uma dessas colunas. Bom, filtrei aqui, não necessariamente eu coloquei na ordem de importância, mas a primeira delas é o CPC, que é o custo por clique no link. O CPC, ele é o resultado do CTR com o CPM. O que é o CPM? O custo por 1000 impressões. O que é o CTR? O número de pessoas que clicaram, né, do volume de impressões que a gente teve, quantas clicaram no link do seu anúncio. Então o CPC é um resultado das suas métricas. Exemplo, você teve lá, sei lá, 1000 pessoas viram o seu anúncio, 1% de CTR, ou seja, você teve 10 cliques, porque 1% de 1000 são 10. Se você pagou R$10 como CPM para que aquele seu anúncio aparecesse 1000 vezes, você teve 10 cliques, você teve R$1 de CPC. Se você dobrar o seu CTR, ou seja, dobrar a sua taxa de cliques no link, você vai gastar os mesmos R$10 para atingir as mesmas 1000 pessoas, só que ao invés de 10 cliques, você vai ter 20 cliques. Ou seja, cada clique seu vai custar 50 centavos. Então, quando você tem um CPC alto, né, seu CPC aumentou muito, geralmente é o resultado de uma dessas duas métricas. Ou o seu CTR caiu muito, ou seu CPM pode ter subido muito. Agora a gente já começa a falar sobre otimizações. Como que você otimiza o seu CPC? Aumentando o seu CTR ou diminuindo o seu CPM? O que você pode fazer para diminuir o seu CPM ou aumentar o seu CTR? Como que você diminui CPM? Aumentando a taxa de reprodução dos vídeos. Anúncios em vídeo com uma retenção maior, com uma retenção mais longa, geralmente tem um CPM mais baixo. E como que você faz para aumentar a taxa de reprodução dos seus vídeos? A gente vai para uma outra métrica, que a gente chama de TSR, uma coluna personalizada, que é o Thumb Stop Rate. O que é isso? Thumb Stop Rate é o percentual das pessoas que assistiram pelo menos 3% do seu anúncio. Então, a hora que a gente tem um Thumb Stop Rate aqui de 46,54%, significa que das 100 pessoas, de 100 impressões que aquele anúncio teve, 46, 47 assistiram os 3 primeiros segundos. Quando a gente tem aqui 20%, significa que a cada 5 pessoas, uma está assistindo os 3 primeiros segundos, as outras estão pulando. Da cada 10 pessoas, 2 estão assistindo. Quando eu pego aqui de quase 50%, de cada 10, 5 estão assistindo. Então eu tenho uma retenção maior e à medida que o tempo passa, é natural que o CPM fique mais baixo. E aí você pode estar se perguntando, tá, Marcelo, mas por que o CPM desse Thumb Stop Rate está aqui 9 e desse daqui está 23? Muito provavelmente por conta do público. Esse daqui, se não me engano, esse conjunto de anúncios está rodando para fora do Brasil. Exatamente, está rodando para brasileiros fora do Brasil, então o CPM costuma ser mais alto. E aí entra
outro elemento, né? Quando a gente anuncia para fora do Brasil, países que anunciam em euro, anunciam em dólar, geralmente o custo é maior. País que tem como moeda euro, dólar, coisas do tipo, o custo costuma ser mais alto, tá? Então, uma das formas que você tem de reduzir o seu CPM é aumentar a retenção dos seus anúncios. Outra forma de você reduzir, você tentar achar outros públicos, porque o CPM é baseado em leilão. Por exemplo, isso aqui é um público frio que a gente está tentando trazer de pessoas fora do Brasil. É um público diferente. Tudo bem, é um CPM mais caro, mas para uma galera que ganha em moeda forte. Mas é uma tentativa de achar um público diferente para vender o mesmo produto. E não necessariamente você ter um CPM alto é ruim. Por quê? Porque você tem um CTR alto, às vezes você compensa isso reduzindo o custo por clique, ou um CPM alto muitas vezes significa um público qualificado. Mas o que pode fazer muitas vezes o seu CTR subir? Trocar o anúncio, trocar o criativo. Por quê? Lembra que eu estou falando aqui do Thumb Stop Rate? A pessoa que vai clicar no seu anúncio é aquela pessoa que vai chegar no momento do CTA. A hora que você falar clique no botão abaixo, a pessoa vai clicar. Só que se a pessoa não está vendo nem 3 segundos do seu anúncio, ela não vai chegar no momento de você falar clique no botão abaixo. Então, às vezes, o seu CTR está ruim porque o seu anúncio não está chamando atenção. Às vezes, você tem 3, 4 segundos monótonos ali no seu anúncio que ninguém fica, então ninguém vai chegar no final do seu anúncio. Mas o seu CTR pode estar ruim por um outro elemento, frequência. O que é a frequência? A frequência é quantas vezes aquele seu anúncio apareceu para a mesma pessoa em média no período que você filtrou logo acima. Então, se eu pegar aqui nesses primeiros 14 dias do mês de setembro de 2023 e eu ver que tem um determinado conjunto de anúncios aqui, que olha só, que está com uma frequência de 7, 8, quase 8, significa que a mesma pessoa viu, em média, os anúncios dessa campanha aqui 8 vezes durante o mês de setembro. E aí o que isso faz? Faz com que a pessoa comece a perder o interesse por aqueles anúncios. Sabe quando você já viu aquela mesma propaganda 142 vezes do Trivago, naquela porra daquele canal fechado que você tem na TV a cabo, se você ainda assiste TV a cabo? Pois é, você não aguenta mais olhar, você queria só pular aquela propaganda. Acontece a mesma coisa no celular. Você quer dar um skip naquilo ali. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Mas o que é importante você olhar? Eu olhei a nível de campanha. Quando eu começo a olhar aqui a nível de conjunto de anúncios, eu vi que tem um aqui que está com a frequência de 20. Então nós estamos fritando a galera com esse anúncio aqui. Vou até ver como é que está o desempenho de compra. Mas pelo menos está dando ROI. Foram 27 compras aqui com R$ 1.500. Está dando dinheiro. Mas visivelmente os gestores de tráfego aqui da empresa estão fritando a galera. O que significa essa frequência alta? Que provavelmente eu estou colocando um orçamento alto para um público pequeno. Minha frequência está muito alta. Ou seja, com o público que eu tenho, que nesse caso aqui é um público de quem chegou na página de vendas e no checkout nos últimos 14 dias, o orçamento que eu estou colocando ali está muito alto para aquele público. No nosso caso aqui, não necessariamente ele está alto porque ele está dando resultado, né? Ele está gerando vendas, né? A gente está vendendo um produto aqui de quase R$400. Então hoje, por exemplo, gastou essa grana aqui e vendeu um. Então ainda tá dando ROI. Mas até na frequência de hoje está aqui na média de 3,6. O que a gente pode analisar de forma isolada? Os anúncios, né? Então, o que eu posso ver? Às vezes meu CTR está caindo porque tem um determinado anúncio que já rodou pra cacete, já rodou demais. Às vezes vale a pena eu gravar algumas variações dele para tentar chamar a atenção das pessoas, para parar de cansar aquela audiência. Então faz sentido você ficar renovando. A outra alternativa que você tem é aumentar o tamanho do público. Como é que você faz isso na prática? Você tem que subir outras campanhas. No caso dessa campanha específica, sapecar dinheiro para mais pessoas chegarem na página de vendas do checkout, para aumentar aquele público e eu ter mais pessoas para fazer remarketing.
Então, só recapitulando, já falamos sobre o CPM, já falamos sobre o CTR, já falamos sobre o CPC, já falamos sobre a frequência, já falamos sobre o TSR, o Thumb Stop Rate, já falamos sobre a taxa de retenção dos vídeos, que eu falei do TSR dos 3 primeiros segundos, mas essas outras métricas aqui são de 25%, 50% e 100%, então é interessante você ver essas métricas aqui também. E tem outra que eu chamo que é o clique por tempo de vídeo. O que significa isso? É você ver a efetividade do CTA, o Call to Action do anúncio do vídeo do que você está usando. Então, o que isso significa? Que é o percentual de pessoas que chegou no final do seu vídeo, ou seja, estou pegando só aquela pessoa que assistiu 75% do seu anúncio, quantas clicaram no seu vídeo. Vamos pegar esse daqui de compra. Eu tenho algumas campanhas, essa daqui tem anúncios que tem, sei lá, que estavam com 8%, ou seja, apenas 8% das pessoas que chegavam no final do vídeo, que chegavam no 75% do vídeo, clicavam, e tinha anúncio, esse anúncio aqui está com 39%. Ou seja, eu começo a ver que muitas vezes esse anúncio aqui, ele pode ter até uma boa retenção de vídeo, e de fato ele teve, a gente teve 300 pessoas chegando no final do vídeo, mas se eu pegar aqui a métrica de cliques, eu tenho só 8% das pessoas. E provavelmente esse vídeo aqui tem uma quebra muito brutal no meio dele. Por quê? Eu tenho 3.700 pessoas assistindo 25% do vídeo, 3.600 pessoas assistindo 50% do vídeo, deixa eu ver aqui a de 75%. Então a retenção de 25 para 50 está muito boa, de repente cai brutalmente e cai mais ainda nesse momento, né, no 100%. O que isso significa? Provavelmente em algum momento entre os 50, na segunda metade do vídeo tem algum problema que as pessoas estão desengajando. Então, o que a gente poderia falar muitas vezes para o pessoal de copy, né? Para a galera de copy. Senhores copies, tem alguma treta no meio dessa copy aqui. Eu estou sentindo uma treta! Primeiro, né? Esse vídeo está chamando pouca atenção das pessoas em relação a outros que a gente viu nessas campanhas. Então, todos esses anúncios aqui, eles estão com o thumb stop baixo. Então, a galera de copy tem que dar uma olhada nisso para tentar uma chamada mais agressiva. Mas esse vídeo aqui, ele tem algo, né? Esses aqui, eles têm algumas coisas que estão fazendo com que a queda de retenção da segunda metade do vídeo caia brutalmente para a terceira. Você consegue fazer várias otimizações nas suas campanhas de tráfego com a parte de criativo, com a parte de copy, com algumas análises do seu tráfego que podem ajudar a sua equipe de copy, a equipe de conteúdo, e aí, obviamente, você vai conseguir maximizar os resultados que você tem. E se você quer fazer esse tipo de otimização para suas campanhas de tráfego pago, a gente oferece 2 sessões estratégicas de análise da sua conta de anúncios de forma totalmente gratuita. Como que funciona essa sessão estratégica? Primeiro passo, você só vai ter que clicar no formulário que está logo aqui abaixo, no link que está logo aqui abaixo. Você vai preencher aquele formulário e se você for selecionado, né, após fazer a aplicação, você for selecionado para fazer essa sessão estratégica, a gente vai entrar em contato com você. Nesse primeiro momento, a gente vai entender sobre o seu negócio, vamos entender como que o tráfego pago, a metodologia que a gente usa, pode ser aplicada para você. Depois, a gente vai olhar sua conta de anúncios, nós vamos imergir na sua conta, ver todas as otimizações que podem ser feitas e a gente vai marcar um segundo papo para fazer essa apresentação para você. Então, nessa segunda conversa, nós vamos te entregar todo o passo a passo que você precisa executar para fazer as otimizações necessárias para aumentar a lucratividade do seu negócio com tráfego pago, sem necessariamente ter que aumentar o investimento ou ter que ficar gravando mais vídeos, produzindo mais conteúdo. Então é só você clicar aqui no link abaixo, fazer a sua aplicação e a gente vai entrar em contato com você. Eu te vejo na primeira conversa da sessão estratégica.